O governo brasileiro vai fazer uma contratação de serviço de rastreio de criptomoedas. O que isso significa? O governo brasileiro quer seus humildes bitcoins. O vídeo de hoje é do canal Ancap, você já deve conhecer, né? Então vamos lá começar. Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre o governo brasileiro que decidiu contratar um software para rastreamento de criptomoedas. Né? Vocês sabem, o governo Lula fez recentemente um aumento de IOF para roubar mais o povo brasileiro, e aí muita gente começou. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe, recentemente aí, uma semana atrás, mais ou menos esse tempo, o governo fez esse aumento de IOF. O que é IOF? Imposto de operações financeiras. Basicamente isso. Começou a usar criptomoedas para fugir do IOF, e aí o governo Lula está dizendo, não, tem que rastrear isso, tem que descobrir se as pessoas estão usando criptomoedas para fazer coisas erradas e coisa e tal. E aí, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que rastreamento de criptomoedas é impossível na prática você comprovar alguma coisa. Dá para você ver em determinadas situações. No caso do Bitcoin, não é impossível de você saber de quem é uma transação ou de quem é o endereço de carteira, mas apenas analisando a blockchain do Bitcoin você não consegue saber isso. Para quem não sabe, a blockchain do Bitcoin ela é pública, qualquer pessoa pode ter acesso, você pode acessar online a blockchain do Bitcoin, ou você baixar ela inteira no seu computador, rodar seu próprio nó e verificar qualquer transação na rede do Bitcoin. Mas isso não significa nada, por quê? Você consegue ver que uma carteira transferiu para outra, mas como você sabe que essa carteira pertence a alguém? Tem alguns jeitos de você descobrir isso. Um jeito, por exemplo, é você ver que essa carteira teve contato com uma corretora. Então, o governo ele sabe as carteiras de todas as corretoras. Então, se de repente sua carteira teve acesso com a corretora tal, o que vai acontecer? O governo vai lá mandar uma mensagenzinha: esse maluco aqui transferiu para essa carteira, nós queremos os dados dele. Por isso que tem pessoas que não usam corretoras com KYC. São corretoras que você precisa de seus dados para se cadastrar, porque a partir do momento que você passar um endereço seu por essa corretora, ela já vai estar associada a você. Situações, dá para você saber como é que o dinheiro circulou, de que carteira que foi, para que carteira que foi, mas isso você consegue fazer em algumas situações. Na maior parte das vezes é impossível você rastrear criptomoedas no final das contas. Existem vários sistemas que fazem rastreamento. Como é que funciona o rastreamento de criptomoedas? Tem algumas carteiras que você sabe por definição de quem que são, né? As grandes corretoras, por exemplo, até por motivo legal, elas têm que declarar lá nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil também, quais são as carteiras que elas têm, né? Então ela tem uma carteira de Bitcoin lá, que ela mantém o Bitcoin de todos os clientes dela. Ela sabe internamente quem que é o Bitcoin, mas para todo mundo. Inclusive é assim que vários grupos criminosos já foram pegos usando o Bitcoin. Usaram Bitcoin de maneira totalmente anônima lá, supostamente. Acharam que não seriam pegos, mas uma hora esse dinheiro acabou caindo na carteira de uma corretora. Por quê? Tentaram sacar esse dinheiro. Você aplicou um golpe, conseguiu um monte de Bitcoin. O que você vai fazer? Você vai sacar esse dinheiro para você. O que os caras fizeram? Passaram numa corretora. A partir do momento que essa carteira criminosa teve contato com uma corretora, descobriram de quem é. Mundo é uma carteira só para todos os clientes, ou algumas carteiras, né? Às vezes eles quebram para poder, por questão de segurança, né? Mas na prática, você não sabe para onde é que vai essa transação, porque, por definição, as carteiras são anônimas, né? Vamos entender isso daqui. Por que o governo vai contratar esse serviço? Ok, ele pode contratar esse serviço, pode ser que em algumas situações ele consiga identificar transações, mas a verdade é que fora o caso de ser uma coisa muito explícita, ele não consegue fazer muita coisa, não. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por André Miner, Forebs e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo brasileiro vai contratar um serviço de rastreio de criptomoedas, né? O que é rastreio de criptomoedas? Vocês sabem, a blockchain do Bitcoin ela é pública. Todo mundo tem acesso à blockchain do Bitcoin. É só você entrar aqui, ó. Essa daqui é a blockchain do Bitcoin, que aí você vai em mempool.space. Esse site aí, mempool.space, ele é uma cópia da blockchain do Bitcoin. Você pode acessar ele online aí no seu navegador, ou você pode ter a sua própria mempool no seu computador. Então você baixa
a blockchain do Bitcoin, baixa um node de Bitcoin e você executa a mempool dentro do seu computador. Então você não vai estar dependendo do site. Então se algum dia você não estiver conectado na internet, você pode ver todas as transações de Bitcoins de maneira offline que aconteceram antes de você se conectar na internet, né? Porque depois que ele se conectou não tem como se adivinhar o que aconteceu no futuro, mas a partir do momento que você se conectou na internet, você tem todas as transações anteriores já feitas na história do Bitcoin. Você pode analisar cada mínimo detalhe, o valor que foi transferido, o horário, para qual carteira foi, a quantidade, tudo mais. Tudo nos mínimos detalhes está lá, registrado para sempre, e você pode consultar a qualquer momento. Aqui está mostrando a blockchain do Bitcoin. Se você pegar qualquer parte aqui, ó, você vai ver que ele está carregando as transações aqui. E se você pegar as transações aqui, ó, você vai ver que... deixa eu pegar essa transação aqui. Aqui, ó, saiu do endereço da Coinbase. Ah, não, esse aqui, desculpa, essa aqui é a primeira transação, é a Coinbase. A transação Coinbase é a transação que vai para o minerador, né? Então foi para a Mara, né? Deixa eu pegar uma outra transação qualquer aqui, essa transação aqui, por exemplo. Então, uma transação que saiu deste endereço aqui, que a gente não sabe onde é que é, e foi para esses dois endereços aqui. Então você sabe de onde saiu e para onde foi o Bitcoin nesse. No caso aí nós temos um exemplo, igual ele está mostrando. Ele fez uma transação, tem ali o endereço, você pode verificar o endereço, você pode ver o endereço completo de quem está enviando, de quem está recebendo, você pode ver a quantidade, só que tem um problema, você não sabe de quem que são esses endereços. Tem como você saber se você for atrás e você vê que tem algum endereço correlacionado com ele que pode te dar alguma pista. Então, pode ser que você saiba o dono de um endereço X, mas você não saiba o dono de um endereço Y. Só que certo dia, o endereço X e o Y fizeram uma transação. Então você sabe que tem alguma ligação entre os dois. Qual que é essa ligação? Não sei, você vai ter que descobrir e ver mais pistas atrás. Se for o endereço de uma corretora, fica um pouco mais fácil de você saber, porque as corretoras elas já vão estar lá registradas e elas têm os seus dados. Então, se um dia o governo bater lá na porta da corretora, eles vão entregar seus dados sem questionar nada, né? Porque se eles não fizerem isso, eles vão falir, não vão poder operar no Brasil. Esse caso aqui, né? Então fica uma escolha deles, né? Ou eles vão proteger você, o Joãozinho, ou eles continuam ganhando dinheiro. Qual a opção que eles vão escolher? Continuar ganhando dinheiro, né? Ninguém quer falir a própria empresa. Né? E tem todas as informações aqui, qual foi o valor, quantos bitcoins que foram, 0. Já é um pouco diferente de corretoras de outros países, né? Porque aí o Brasil já não tem tanta autoridade assim. Ela não pode fechar uma corretora que não tá no Brasil. 0,0038 bitcoins e não sei o que lá. Então você consegue rastrear essas coisas todas. Agora, o que, que acontece? Algumas dessas carteiras você sabe de onde é que elas são. Então pode ser uma carteira, por exemplo, da corretora Binance. Pode ser da Binance. A Binance está fazendo um lançamento de Bitcoin de tal carteira dela para uma outra carteira em algum outro lugar. Se você for na Binance, você sabe de quem que é originalmente esse Bitcoin, porque a Binance ela é obrigada a saber as pessoas que estão cadastradas na Binance, quantos Bitcoins tem cada uma, e quando a pessoa deu uma ordem para vender os Bitcoins dela, né, a Binance sabe rastrear de quem que é esse Bitcoin lá dentro da carteira dela, né? Agora, o problema existe quando você tem as carteiras que são não custodiais, ou seja, que não ficam em nenhuma corretora. Você pode, você mesmo, criar a sua carteira. Eu já mostrei para vocês aqui algumas carteiras que podem ser criadas aqui. Você pode ter uma carteira na sua máquina, né? E essa carteira na sua máquina não tem como o governo saber onde está essa carteira, tá? Uma das grandes coisas que o Bitcoin... Também como você pode ter uma carteira totalmente rastreável, você pode ter uma carteira totalmente irrastreável, inclusive uma carteira que nunca se conectou na internet. Como que você faz isso? Você pega de maneira offline, gera suas 12 palavras e você consegue gerar os endereços de recebimento. Isso tudo de maneira offline. Então você pega um computador sem estar conectado na internet, faz todo esse procedimento de gerar a carteira, aí você vai gerar os endereços de recebimento. Aí você pega esses endereços de recebimento, você anota eles em algum lugar, e quando você quiser fazer uma transação, você vai lá, envia para esse endereço de recebimento. Só que essa carteira nunca teve online, então não tem nenhuma pista na internet de como chegar a você por essa carteira. O que pode acontecer é de onde você está enviando acabar dedurando a sua carteira nova, mas a carteira em si ela não vai ter nenhum registro de quem pode ser o dono dela.
além dos contatos que ela vai ter com outras carteiras. Bitcoin tem é justamente essa dificuldade de você ligar o IP da máquina à carteira. Porque lembra, ao contrário do que muita gente pensa, quando você faz uma... Nesse caso aqui, seu IP não vai estar associado à carteira de maneira alguma, porque você apenas gerou um endereço de recebimento, isso não tem nada a ver com o IP, que foi gerado de maneira totalmente offline. Pode ser qualquer máquina no mundo que gerou esse endereço de recebimento, pode inclusive ser também um endereço de recebimento errado. Então, você pode acabar enviando para uma carteira que não existe e não tem como você saber isso apenas analisando a blockchain, analisando as transações. Pode estar enviando para um endereço que não existe, pode estar enviando para o meu endereço, pode estar enviando para o seu endereço, ninguém sabe. Uma transação de Bitcoin aqui, ó, as pessoas acham às vezes que você está mandando uma mensagem de uma carteira Bitcoin para outra carteira, então teria o IP da pessoa aqui. Não, não é isso. A carteira Bitcoin, a transação Bitcoin, ela meramente assina com uma chave pública que só aquela carteira que recebe pode decriptografar com a chave privada. Então, não é transmitido nada para lugar nenhum, né? Quando você tem a chave privada, você recebe o dinheiro porque só você consegue decriptografar aquilo ali. Mas isso não é mandado para você. Você pode estar com a sua carteira offline. Você pode criar uma carteira, tirá-la totalmente offline, não tem nenhum computador na sua carteira e as pessoas continuam mandando dinheiro para você e você pode recuperar esse dinheiro. Basta você montar uma carteira, botar as palavras-chave ali e você recupera esse dinheiro. Então, não tem como saber como ligar você a uma carteira. Bom, o que esse pessoal pode saber, porém? Quando é uma quantidade muito grande de dinheiro, que você consegue identificar pelo valor, você consegue ver esse dinheiro indo de fulano para Beltrano, para Cicrano, não sei o que lá e coisa e tal. Ainda assim é diferente você conseguir provar que esse dinheiro foi para uma pessoa. Porque mesmo que esse dinheiro saia de uma corretora, passe por várias carteiras no meio do caminho e chegue na outra corretora... Aí no caso, provar com totalmente certeza de que você é o dono de uma carteira, acho que não é um grande problema. Simplesmente suspeitarem, não forem com a sua cara e quiserem implicar com você, vão te encher o saco por causa de uma carteira que pode não ser sua, um saldo que você pode não ter mais, você pode ter gastado, que pode estar guardado. Não tem como provar que você tem uma quantidade de Bitcoin, porque você pode simplesmente perder seus Bitcoins do dia para noite. Como saber se é verdade que você perdeu ou não? Não tem como. Mas você pode falar que você perdeu, podem acreditar, podem não acreditar. Pode falar que você gastou, podem acreditar que você gastou, podem não acreditar também. Primeiro que o Bitcoin é fungível, então você não sabe se é aquele Bitcoin original que está chegando lá. Pode ser um pedaço dele, juntado com outro pedaço de outro lugar. Né? E aí, Você falou que o Bitcoin não é fungível. O que significa ser fungível? É que uma unidade... Não, no caso, ser... Me confundi. Ah, lembrei. Fungível é que um Bitcoin ele é igual a outro Bitcoin, exatamente. Então, não importa quantos Bitcoins você tenha, você tem 3 Bitcoins, você tem duas partes de um e-mail, você tem um Bitcoin e um Bitcoin separado em 3 unidades, eles têm o mesmo valor. Tanto que a palavra NFT é token não fungível. O que é fungível? Significa que ele tem o mesmo valor. Então, numa NFT seria como se existem vários bitcoins, mas cada bitcoin tem um valor diferente. Um exemplo de fungibilidade aí que você pode pensar são moedas comemorativas de R$ 1. Todas elas são R$ 1, valor de face R$ 1, tem números em 1, você tentar gastar tem um valor de R$ 1, você consegue, mas cada moeda dessa tem um valor diferente. Então, uma moeda comemorativa não é igual a outra moeda comemorativa de R$ 1, que não é igual a uma moeda simples de R$ 1. Cada uma tem um valor diferente e elas são únicas, não são misturáveis. Então você não consegue trocar uma moeda de R$ 1 por uma moeda comemorativa ou trocar duas moedas comemorativas por outras duas moedas comemorativas no mesmo valor, porque cada uma tem um preço muito específico e depende do estado de conservação, qual é a moeda e tudo mais, e vários outros detalhes. Quando chega na outra corretora, você sabe para que foi. Então você conseguiria ligar. É como se cada moeda em específica fosse um artigo colecionável. E cada artigo colecionável desse tem um valor muito específico, muito definido e não se misturam entre eles. De quem saiu para quem chegou quando entre corretoras. Mas no meio do caminho você não consegue. E no meio do caminho pode ter muita mudança nisso daí. Pode ser entre pessoas. Peer-to-peer é exatamente isso. Eu quero vender para alguém, eu mando o Bitcoin para a pessoa faz um depósito na minha conta. Acabou, resolvido o problema. Uma transação perfeitamente válida e legal entre duas pessoas. O governo não tem como rastrear isso. No caso de você comprar com P2P, ainda assim tem como você ser rastreado, por quê? Se um dia a casa cair para o P2P, o cara que te vende,
e você tiver alguma relação com ele, de você enviando dinheiro ou de você recebendo dinheiro numa conta bancária entre você e ele, tem como você fazer essa associação. O jeito que eu imagino que seja mais anônimo de você comprar usando dinheiro real é você pagar por boleto e numa lotérica e pagar fisicamente. Assim não tem nenhum registro, teria como você ver nas câmeras e tudo mais, ou fazendo algum depósito com dinheiro físico. Mas você fazendo uma transação eletrônica do seu banco, do seu CPF, pro CPF do cara que é o P2P, você vai estar associado a ele de alguma maneira. Então, se algum dia ele for investigado, você vai estar lá no meio junto com ele. Não tem como ele saber isso, né? Veja, lá no canal Safe Source eu falo sobre alguns bugs que aconteceram ao longo da história do Bitcoin que permitiam o rastreamento entre a carteira e o endereço IP daquela carteira. Então havia essa possibilidade quando você usava uma carteira ligada ao seu Bitcoin Core, ao seu nodo Bitcoin, né? Por isso que muitos mineradores até hoje usam uma estrutura de você ter o seu nodo Bitcoin, que você faz a mineração e que você tem os seus Bitcoins separado do nodo Bitcoin que está na rede. Então como é que é essa estrutura de nodo dual? Você tem um servidor Bitcoin que está ligado na rede Bitcoin normal, mas você não tem nenhuma carteira ali. E aí você tem um outro nodo Bitcoin, que é o nodo Bitcoin que você faz a mineração, que tem a sua carteira para mineração, que tem tudo ali dentro, e aí você configura esse. Um node de Bitcoin é basicamente você ter o Bitcoin rodando na sua máquina, ter uma cópia da blockchain e tudo sincronizado com a rede do Bitcoin. É basicamente isso. Nodo Bitcoin para só conectar com esse outro nodo seu que está na rede Bitcoin. Inclusive, para você minerar, você precisa ter um nodo Bitcoin rodando para você ter acesso à blockchain. Então, ou seja, o seu nodo só é acessado por esse outro nodo que também é seu, e esse outro nodo que está acessando com a rede inteira. O seu nodo interno funciona do mesmo jeito, você pode fazer mineração, pode fazer a coisa toda, e você não tem o risco desses bugs que aconteceram no passado, em tese não acontecem mais hoje, mas o pessoal fica com receio, vai que descobrem um outro bug que você consegue descobrir, né, a ligação entre a carteira e o IP. Só para te dar uma dica, como é que era um desses bugs, né? O nodo Bitcoin ele só propaga as transações que são válidas. Então, o que fazia? Você mandava uma transação que era inválida para aquela carteira que estava naquele nodo. Aí, se aquele nodo propagasse para outros nodos, você sabia que a carteira não estava ali. Aí, antes, ele parava ali, ele não propagava porque ele sabia que estava errado, porque ele tinha a carteira e sabia que a transação estava errada, aí não propagava aquela mensagem. Aí você sabia que aquele IP é daquele nodo. Então, você ligava, entendeu? Você ligava a carteira da pessoa ao nodo. Isso foi uma das falhas que havia nos primórdios do Bitcoin. Não acontece mais. Se você tem as versões mais novas do Bitcoin, Node, não acontece mais isso. Mas ainda é arriscado esse tipo de coisa. Então as pessoas preferem não fazer mais a mineração no mesmo nodo que está exposto na rede por conta disso. Se você tem muitos bitcoins, se você tem uma carteira de bitcoins muito grande, eu recomendo também que você use esse modelo de dual node, né? Você tem um nodo principal ligado na rede e o outro nodo onde está realmente a sua carteira, ele fica escondido e só fala com esse nodo seu, né? Ou seja, com esses controles simples, é impossível o governo rastrear isso. Mas mais do que isso, tem um outro problema que é o seguinte. Esses programas todos que existem, essas ferramentas de rastreio todas que existem, elas são sugestões. Existe uma probabilidade tal de tal Bitcoin ter saído de tal lugar, ido para tal lugar e ter chegado em tal lugar. Eles não garantem que isso aconteceu. Não tem como eles garantirem com certeza isso daí, né? É verdade que, infelizmente, a justiça americana tem usado esses programas de rastreamento para dizer que, não, se o programa falou que é, então é porque é. Mas a verdade é que não tem como o programa saber que aconteceu desse jeito, porque o Bitcoin é fungível, né? Então é como se dar dinheiro para alguém, como é que você vai dizer que aquela célula, você pagou alguma coisa na farmácia, aí o farmacêutico pegou aquela nota que você pagou ele e comprou alguma coisa ilegítima, sei lá, comprou droga no morro. E você não tem culpa disso. A sua nota de 50 que você pagou foi usada para isso, mas você não tem nada a ver com isso, você comprou alguma coisa. Isso é o que eu falei no começo, você não tem como provar com a garantia de certeza, não, né? Com garantia que uma carteira pertence a alguém, porque você pode ter simplesmente gastado exatamente aquele saldo inteiro que está naquela carteira. Você também pode ter perdido a carteira, então se você perdeu a carteira você não tem mais ela. Então tem várias variáveis aí, várias coisas que podem acontecer que você pode provar, entre aspas, que uma carteira não é sua. Mas como eu falei, né, você pode dar a desculpa que você quiser, mas podem acreditar ou podem não acreditar, inclusive pode ser verdade e não acreditarem, pode ser mentira e acreditarem, não tem como saber com certeza absoluta.
na farmácia do cara. É a mesma coisa o Bitcoin que passou de uma pessoa para outra, e aí você está dizendo, ah, não, mas esse Bitcoin originou lá num golpe que teve lá atrás, alguém roubou alguém, não sei o que lá. Bom, não tem como saber. Ou então de outra forma, né? Alguém roubou o banco. E aí aquela nota que foi roubada foi passada para a farmácia e você recebeu de troco aquela nota. Ué, essa nota é fungível, você não tem como saber, você não tem nada a ver com roubo de banco, né? Você recebeu aquela nota numa outra transação. E esse é o problema. Por isso que é impossível você comprovar esse tipo de coisa na prática. Infelizmente, como eu falei, o governo, como tem a justiça na mão, ele costuma usar isso daí, forçar isso contra as pessoas. Mas a verdade é que na prática é complicado. Esses sistemas de rastreio não conseguem provar que o Bitcoin foi de um lado para o outro. Eles são extremamente leves, raramente conseguem identificar de fato quando a carteira é de alguém ou não é, não tem como saber, não tem nenhuma ligação direta com a pessoa. E na justiça, só quando o Estado quer te sacanear, que ele vai tentar usar isso contra você. É isso, né? Querem cobrar imposto, vão achar um jeito de cobrar mais imposto. Como vão fazer isso? Vão atrás dos seus bitcoins. Então, estude Bitcoin, aprenda a guardar seu Bitcoin de maneira segura, aprenda a comprar com anonimato, se você pretende que esconder seus Bitcoins, fazer com que ninguém saiba. Se quiser tirar alguma dúvida sobre Bitcoin ou quiser conversar sobre Bitcoin, entra aí no nosso grupo do Telegram, tá aí na descrição ou nos comentários, qual você quiser. E aproveita aí, tá vendo o vídeo? Deixa o like e se inscreve porque tem vídeo novo aí todo dia. Né? Então, assim, eu vejo isso aqui como. É lógico que o governo brasileiro vai tentar fazer isso, os governos do mundo todo estão tentando fazer isso, mas não vai conseguir. Vão perceber rapidinho que isso aqui é inútil no final das contas. Obrigado. É isso, acabou o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, igual eu falei agora há pouco. Se inscreve no canal e olha esse vídeo aí que tá aparecendo aí na tela. É isso hoje e fui.